Fala galera, meu nome é Rafif e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou trazer pra vocês um vídeo falando um pouco sobre a minha história dentro do FIFA, sobre o que eu já fiz. O pessoal novo no canal sempre que não conhece minha história, o que eu ganhei já, assim como o cenário de FIFA em geral. Então achei legal trazer um pouquinho desse conteúdo de FIFA mais ou menos pra ilustrar. Também porque é um conteúdo legal, porque a galera já me conhece, conheceu um pouco mais da minha história desde lá de 2012, beleza? Então galera, meu início no FIFA foi no FIFA 98. A galera pode estar achando, pô, você tem 21, 22 anos e começou no FIFA 98 com 3, 4 anos de idade. Calma. Eu comecei no FIFA 98 na época no PC com o CD-ROM do jogo, então eu jogava pra computador, jogava pelo teclado e pelo mouse, era uma bem irada. Desde aquela época eu era um apaixonado por jogos de futebol e futebol em geral. Eu passava muito tempo jogando computador e videogame, e claro que o meu computador naquela época, com esse FIFA 98, foi a escolha mais lógica pra mim. Então eu passava horas e horas jogando o modo indoor, que era quase um futsal, a bola não saía, o goleiro não podia sair da área, era bem legal, tinha umas funcionalidades bem maneiras. Aí a esporte podia trazer alguma coisa relacionada a esse modo mais pra frente, quase que um modo do Hunter, agora nesse FIFA 18, teve uma questão parecida com essa, então eu era viciado desde essa época em jogos de futebol e o FIFA foi a escolha óbvia. Nessa fase mais atual eu voltei a jogar FIFA a partir do FIFA 9, nessa nova geração de consoles, na época no Xbox 360. Eu tinha um Xbox na época, eu jogava só contra meu irmão e não tinha internet ainda no console. Então depois de muito tempo jogando contra meu irmão, era meu maior rival na época, as prioridades um pouco que mudaram, meu irmão era mais velho que eu, foi largando o jogo devagar, então eu não tinha mais com quem jogar. Então aí eu meio que de maluco, eu pesquisei na internet e por sorte tinha uma companhia de telefone celular que fez o campeonato aqui no Rio, onde eu moro, e em São Paulo. Uma premiação de mais ou menos 10 mil reais para todos colocados, mais produtos da companhia. Então nessa meio que de maluco eu fui jogar aqui no Rio de Janeiro. Então eu fui jogar o campeonato aqui no Rio de Janeiro e fui segundo colocado do meu estado, podendo jogar a final em São Paulo, valendo R$1.000. E foi uma experiência bem legal para mim na época. Eu tinha 17 anos e viajei para São Paulo na época, com tudo pago, fiquei em um hotel muito legal e infelizmente perdi. Vocês vão poder ver na descrição do vídeo um pouquinho sobre esse campeonato, é um conteúdo que a CNB fez na época, vai estar aqui embaixo, eu vou soltar um clipezinho também. E tem uma aparição mínima nesse videoclipe de 2 segundos jogando sentado, mas é bom para ilustrar como é que foi meu começo nessas competições do FIFA. Na época o campeão desse torneio foi Gustavo Nascimento, foi bicampeão latino-americano de FIFA, na época em 2011, 2012, e ele pra mim era um dos melhores jogadores de FIFA do país. Então se eu tava no campeonato e ele foi campeão e jogava mais ou menos no mesmo nível, claro que ele é superior na época, eu vi que eu tinha talento pra isso. Então desde então fui jogando todas as competições de FIFA que eu podia. Então depois disso eu falei, cara, eu acho que eu tenho talento pra isso, eu acho que eu tenho condição de continuar minha carreira aqui dentro do FIFA. Achou errado, otário? O FIFA 2013 pra mim, que foi a fase seguinte do FIFA, não foi de muitas conquistas, mas a maior conquista pra mim foi botar internet no meu console. Era uma época que não era muito popularizada ainda a questão de internet no console, e eu botei no meu Xbox 360, que na época era desbloqueado, que a maior parte dos consoles jogava com jogos piratas. Nesse FIFA 3, alguns dos meus campeonatos foram o Campeonato Carioca, fase Carioca, Rio de Janeiro, para a FWC, que eu fiquei na semifinal, o campeão foi o Lucas Oliveira, e também fui jogar a fase nacional da FWC, que era o Mundial da época, quase o Campeonato Brasileiro. O ganhador foi o Guilherme Gonzaga, meu parceiro, o Gui, e vocês vão ver aí nos comentários, vai estar o link da vitória dele. E ele, na época, ele foi campeão latino-americano e teria a chance de disputar o Mundial, foi na Espanha, em Madrid. Só que infelizmente por questão de visto ele não conseguiu ir naquela oportunidade. Em 2014 foi quando eu realmente apareci pro cenário de FIFA em geral. Eu tive a oportunidade de jogar o Campeonato Brasileiro da modalidade, foi nada mais nada menos que o qualificatório brasileiro do país sede para disputar o Mundial da FWC. Eu tive a oportunidade de me classificar para esse campeonato e tinha essa chance de jogadores brasileiros se classificarem para jogar FWC. Na época eu tinha que ficar em um ranking no qualificatório entre os milhares de jogadores que tinham naquela época. Foram 4 classificados no mês de fevereiro e 4 classificados no mês de março. Diante disso, rolou uma fase de grupos e um mata-mata que eu fui campeão. Vocês vão ver alguns melhores momentos naquela final. Eu acabei ganhando a partida de 6-0 em cima do Lucas Bagarulo, Lucas de 2100, acho que ele tá um pouquinho fora do cenário. Foi uma experiência emocionante pra mim e foi quase que o começo da minha carreira como fifeiro, como jogador profissional. Claro que naquela época os investimentos ainda não eram tão grandes, era praticamente o único campeonato organizado pela EA, pela FIFA, no ano. Então a questão dos investimentos era muito menor. Então vocês podem ver que eu tive essa chance de participar nesse Mundial, mas as chances, os investimentos na época no cenário não eram tão grandes. Vocês vão poder ver esse jogo inteiro aqui nos comentários, tem o link lá embaixo. Essa partida foi realizada no FIFA 14. Com essa vitória, como eu falei, eu pude classificar para jogar a grande final da FWC. Eu tive 2 oportunidades de jogar a FWC, uma ano passado em Londres e essa vez foi no Rio, quase na minha casa. Fui um pouquinho triste porque era a minha chance de viajar internacionalmente, na época eu nunca tinha viajado e no final das contas eu só peguei o metrô até Copacabana, mas faz parte. Uhul! Como eu falei, como essa foi a minha primeira experiência quase como profissional, tiveram muitas oportunidades legais de entrevista. No final da Copa, tá começando a sua caminhada até o Hexa, hoje com transmissão ao vivo do Sport TV, mas já tem brasileiro da final, uma final diferente, claro, de videogame. Dá uma olhada. Chegou a hora.
agora, 64 anos depois, o Brasil vai estrear na Copa do Mundo da FIFA jogando em casa. Não só para os amigos. Em abril, Rafael venceu a seletiva brasileira e conquistou uma vaga para a chamada Copa do Mundo Interativa da FIFA. Na grande fase mundial, eu acabei não saindo campeão. Eu tive a melhor campanha na fase de grupos, com 4 vitórias, inclusive ganhando do Bruce Granek, que era o bicampeão mundial, até então era o atual campeão, e é considerado por muitos como o melhor jogador da história de FIFA. O mundial naquela época acabou sendo ganhado pelo August Rosenmeier, atual player da hashtag, que estava uma verdadeira máquina naquele ano e realmente venceu com muita propriedade aquele torneio. Em 2015 eu tive a segunda oportunidade de jogar um campeonato brasileiro. Esse campeonato brasileiro em 2015 deu a oportunidade pra gente viajar até a França para jogar a SWC Electronic Sports World Cup, um campeonato que ocorre em várias regiões do mundo, em várias edições, e ano passado inclusive ocorreu aqui no Brasil com o título do Resende no Xbox, com o título do Rain no PS4. Nesse campeonato brasileiro tiveram presença de grandes jogadores já do cenário, como o Alan Castelo, o Guilherme Morgado, o Samuel Liberato, o Chevy, que era até então um dos maiores vencedores brasileiros na modalidade, que já tinha ido para N mundiais, e eu disputei a final zona com o Alan Castelo. A torcida está do lado do Alan, exatamente. Então vamos lá, porque Rafael já vem batendo. E é caixa, é rede, 1-0 pro Rafael em cima do Alan. Alan tem que tentar fazer, não pode perder. Olha só, vem Neymar na cobrança, deu a paradinha, bateu e tá lá dentro também. Por enquanto é tudo igual, é 1-1. E agora é a vez do Rafael, ele vem com o Hulk. Hulk deu a força, correu, foi pra bola no centro. Diego Alves pulou no canto direito, é outro Hulk, dessa vez o Hulk do Alan. Será que o Hulk do Alan vai conseguir fazer? Ele foi pra bola, bateu! Salvou Diego Alves! Tá... Não pode... No canto esquerdo, e por enquanto ele vai avançando, por enquanto ele vai indo pra Paris. O Alan tem que ser muito guerreiro, conseguir fazer, bateu no canto ali esquerdo, e por enquanto ainda vai sendo eliminado. Tem que pegar essa bola, Fernandinho quem vem, lá vem Rafael, bateu no centro, mas não pega o Diego Alves. Temos agora Everton Ribeiro do lado do Alan, não pode perder, foi pra bola, Everton Ribeiro deu a paradinha, bateu na chave! Está definido! O campeonato tinha algumas particularidades. Pra gente se inscrever, a gente tinha que ser sócio torcedor de algum clube dentre os clubes inscritos no campeonato. Então tinha Juventus, São Paulo, Avaí, Santa Cruz, Portuguesa, Chapecoense, Figueirense. Então eram times de menor expressão que aceitaram participar desse campeonato. Eu naquela oportunidade representei a Juventus da Moca, grande torcedor do Juventino, e o Alan Castelo estava representando a Santa Cruz. Esse FIFA pra mim, na verdade, apesar do título brasileiro, era um FIFA bem difícil, eu não me adaptei tão bem e acabei ganhando no final das contas com um adversário que na época pra mim era muito mais forte que eu, que era o Alan. Tava numa época muito boa. Então galera, é isso, que dividi esse vídeo em duas partes, com a parte mais atual, dando mais importância porque é de onde vocês me conhecem. Então vou falar de PSG, vou falar de título regional, vou falar de Mundial em Londres, Mundial em Berlim e falar de todo o crescimento do cenário de FIFA em geral. Então se você gostou do vídeo, se gostou das informações, curte aí, muito obrigado pela visualização, se inscreva e tamo junto pela moral. Eu sei que a frequência do canal ainda não tem sido muito boa, mas vou buscar melhorar, trazer vídeos do modo carreira, que foi um pedido muito forte de vocês. Então bota aqui nos comentários qual clube você gostaria de eu fazer modo carreira, qual liga e qual tipo de conteúdo vocês gostariam de que eu trouxesse aqui no canal também. Já botei isso no outro vídeo e continuo botando. Todo feedback, toda reclamação, toda crítica, sugestão é muito bem-vinda. Então, mais uma vez, valeu e vem a parte 2 do vídeo logo logo, hein? Um abraço e tchau!